Oi, gente! Estou aqui de volta para fazer a parte 2 do meu vídeo. Se você ainda não conferiu a parte 1 sobre como foi meu processo de imigração, confere no meu IGTV, senão você vai ficar perdido, não vai entender nada dessa parte 2. Bom, como foi prometido essa parte 2, eu vou falar do meu assunto preferido na vida. Vou falar sobre finanças. Especificamente, eu vou falar sobre valores. Não necessariamente sobre mudança de comportamento e de hábito para você conseguir poupar para o Plano Canadá. E já aviso, vai ter que poupar bastante. Mas aí, se vocês gostarem desse vídeo, se vocês pedirem, eu posso fazer uma parte 3, explicando justamente essa parte de como economizar, como conseguir atingir aquele valor insuportavelmente alto do Plano Canadá. Como eu disse no vídeo passado, a gente começou o nosso planejamento indo em algumas feiras em Brasília para falar sobre o Plano Canadá. E saímos de lá com a ideia, com a certeza, na verdade, de que a gente iria vir para o Canadá pelo processo de estudos, né? A gente não estava ainda pensando na possibilidade do PR nesse início. Então, o que a gente foi fazer? Com uma boa educadora financeira, o que eu fui fazer? A gente foi para nossa planilha, que eu adoro, gente. Quem não gosta, sinto muito, mas eu adoro. E fomos fazer o pior cenário possível financeiro. Ou seja, o pior cenário seria o que é mais caro para o Plano Canadá. Porque vamos lá. Contando um segredo aqui pra vocês. A nossa vida no Brasil não era uma vida ruim. A gente tinha conforto, a gente tinha estabilidade. Vir a qualquer custo, pra mim não ia rolar. Então eu falei pro Guilherme que eu só viria com toda a segurança financeira possível pra não chegar aqui e dar com a cara nos burros d'água, né? Como é que é o ditado? Tem um ditado desse, gente. E aí a gente sentou pra fazer os cálculos exatamente de quanto seria o pior cenário possível de processo de imigração pro Canadá. Então não se assuste com o valor que eu vou falar, tá? É o pior cenário possível de uma cabeça criativa, tá? Então, vamos lá, vou falar pra vocês agora os valores de como isso seria. O pior cenário possível que a gente estudou na época seria vir o casal, um fazendo college público, porque vocês sabem que existe o college privado e o college público. O college privado é mais barato, mas não tem direito a PGWP e, gente... Ah, meu amigo, funcionou! A gente tá falando que tá escrito no site do governo canadense. Então, college privado não dá direito a PGWP e college privado não dá direito ao seu acompanhante, no caso, ou marido ou esposa, de vir com visto de trabalho. Então a gente optou pelo college público. Outra coisa, polêmica. A gente, nosso planejamento, nós dois, tá? A gente não tinha a opção de vir de forma ilegal. Pra vir pro Canadá, lembra que eu falei que eu queria vir do jeito mais seguro possível? Então não existia a possibilidade de vir de forma ilegal. Óbvio que essa é a mais barata, né? Mas não, essa não seria uma opção pra gente. Então o pior cenário possível, financeiramente falando, seria vir fazer um college público de 2 anos, que daria direito ao PGWP depois, que um vem com Study Permit, o outro vem com Work Permit e tá tudo certo. E aí, pra piorar o cenário mais ainda, vamos supor que não conseguisse nota, né, no TOEFL ou no IELTS, pra comprovar o inglês suficiente pra entrar nesse college, porque você tem que fazer uma prova de proficiência quando você é estudante internacional. Então, o pior cenário possível, Paula não consegue essa nota no inglês, então tem que fazer um curso preparatório de inglês para você entrar no college que você tem interesse. Então aqui se chama Pathway, que é um curso de inglês que você faz e aí não precisa fazer nem o IELTS, nem o TOEFL, você não precisa comprovar seu inglês se você fizer esse curso, fizer as provas e passar, tá? Você já entra direto no college. Para fazer esse planejamento, eu fui fazer as contas de quantos meses de inglês eu precisava ficar aqui no Canadá para conseguir entrar no college, né? Então eu fui na internet, Google, gente, não me pergunte o site Google, tá? Eu fiz o simulado em 2 escolas diferentes. As duas deu uma nota bem parecida e aí é um simulado que você faz para ver mais ou menos em qual nível você se encontraria no inglês e quanto tempo, consequentemente, você teria que ficar no Canadá antes de entrar no seu college. Então é tudo bem encaixadinho, tá? É quase um quebra-cabeça que você tem que montar nesse Plano Canadá. E aí, pra mim, o resultado deu que eu precisaria ficar 3 meses estudando inglês, com o nível que eu tirei no simulado, e seria o suficiente para entrar num college no que eu estava interessada, que era de recursos humanos, 2 anos de college público. E na época que a gente estava fazendo esse planejamento, que foi em 2018, o dólar canadense estava R$3. Então sempre eu vou multiplicar por 3 pra gente saber quanto que dá em real. Tendo explicado isso, agora sim, Paula, vamos aos números. Esse PETA que eu tinha feito o simulado pra ver que eu ficaria 3 meses estudando, dá mais ou menos o mesmo valor na maioria das escolas e é uma média de $3.600 canadenses, que dá um total de R$10.800 só de curso de inglês. O college, estão sentados, meus amigos? Um total de $14 mil por ano. Lembrando que são 2 anos, um total de $28 mil, que dá um total de R$84 mil. Morreu? Pois é, era essa a reação que a gente tinha quando a gente ia fazendo as contas. Então, apenas de curso, né, college mais Pathway, dá um total de $31.600, o que dá um total de R$94.800. Só de curso, Pathway mais college. A gente teria que ter algum lugar para morar, na verdade? Então, na época, a gente fez os cálculos, tá? Tudo é estimativa. A gente fez os cálculos pegando um aluguel de $2 mil canadenses. E aí, aqui em Toronto,
Não é lei. A lei é pedir o primeiro e o último aluguel, tá? Inclusive isso é lei, saiba, no seu planejamento. Você vai ter que pagar quando você alugar o seu apartamento, você vai ter que pagar o primeiro e o último aluguel numa tacada só. Só que o mercado aqui é muito aquecido, então é muito difícil conseguir apartamento, você tem que aplicar para vários, enfim, você tem que ficar em cima, você tem que ficar esperto, né? Aqui o mercado imobiliário é vapt-vupt. Então, alguns lugares, eles te induzem, sabe, mais ou menos assim, a você pagar 6 meses de aluguel adiantado. Então, lembrando que a gente está fazendo uma estimativa do pior cenário possível, a gente colocou na nossa planilha pagando 6 meses adiantado de um aluguel de $2.000, o que deu um total de $12.000, que dá um total de R$36.000, só de aluguel adiantado. Aí você não vai morar no chão, apesar que a nossa primeira noite a gente dormiu no chão. Você não vai dormir todas as noites no chão, você vai ter que equipar sua casinha. A gente colocou uma estimativa de gastar na IKEA, a famosa IKEA, $3.500 canadenses, que dá um total de R$10.500. É uma boa estimativa. Tem gente que gasta muito menos, gente, mas lembra sempre, todos os valores que eu falar, lembra, pior cenário possível. Pior cenário possível. Pior cenário possível real, né? Porque se eu quiser, eu gasto até $10.000 canadenses pra montar uma casa, então... Aí a gente colocou na planilha também. Isso eu sei que muita gente vai comentar, mas isso é impossível. Mas a planilha é nossa, a gente faz o que a gente quiser, o planejamento é nosso também. Colocamos um cenário de ficar 2 anos, nós dois desempregados, tendo um custo de vida de $3.000 por mês. Então dá um total de $3.000 vezes 24 meses, que dá um total de $60.000 ao todo, em 2 anos, nós dois não conseguindo trabalho, que dá um total de R$180.000. E aí, colocamos também os gastos extras, que vai ser com passagem, com tradução de documento, com histórico escolar, com UES, com consultoria, né? Com aplicação para o PR lá na frente, depois que conseguisse terminar os estudos e aplicasse para o PGWP e fosse aplicar para o PR, pagando todos os vistos possíveis, todas as consultas técnicas possíveis, exame médico, pagando tudo. A gente colocou de gasto extra. Tem bem estrinchadinho na planilha o que acho que não faz sentido falar no vídeo pedacinho por pedacinho, mas deu um total de $19.000, o que dá um total de R$57.000. Somando todos esses valores que eu falei, nós temos um total de $126.100 canadenses para o plano completo no pior cenário possível, que dá, na verdade, quanto em real? R$378.300. Ai, meu Deus, eu nunca vi em nenhum outro vídeo alguém falando esse valor, todo mundo fala R$100.000. Já esquece os R$100.000. Gente, eu vou ter que falar mais uma vez, que às vezes é bom desenhar. Esse é o pior cenário possível para uma pessoa um pouco ansiosa, um pouco que necessita de estabilidade e segurança e que não viria de qualquer jeito para o Canadá. Então esse é o pior cenário possível que passou na nossa cabeça. Se bobear tem mais gastos, vocês me comentem aí se vocês pensarem em mais algum. Mas esse foi o pior cenário possível que a gente conseguiu imaginar para vir de uma forma segura e eu não me arrependesse depois. Aí o que acontece? Você pega esse valor, você morre do coração, você pensa 2 vezes se você quer continuar nesse planejamento, não é mesmo? E aí uma pessoa mão de vaca e que, né, entende sobre finanças fez o quê? Não, a gente não vai pagar esse valor. Então agora ou a gente se mata ou a gente consegue esse PR. Ou no mínimo eu consegui diminuir esse college de 2 anos para 1 ano fazendo uma pós-graduação. Porque tinha essa opção, ao invés de pagar $28.000 canadenses para 2 anos, né, pagaria 14, mas já é metade, $14.000 canadenses para 1 ano fazendo pós-graduação. Então a gente falou, alguma coisa a gente vai ter que fazer, porque não vai rolar pagar esse valor todo. Uma das formas que a gente chegou à conclusão que ia ter que cortar gasto era com inglês. Não fazia muito sentido depois que a gente fez uma pesquisada. Gente, polêmica! Não fazia muito sentido vir estudar inglês 3 meses aqui, sem poder trabalhar, porque lembra, quando você estuda inglês, você não tem o direito de visto de trabalho. Quem trabalha aqui estudando inglês, tá por sua conta e risco. Não é legal, tá? Então você estaria fazendo, se for pra fazer de forma certinha, você estaria estudando inglês aqui sem poder trabalhar, sem entrar uma moedinha no seu cofrinho, só gastando, na verdade. Então a gente fez as contas, nós dois trabalhávamos em Brasília, então valia mais a pena fazer inglês e melhorar, porque inglês é inglês, aqui ou lá. Era melhor estudar inglês no Brasil, tendo os nossos empregos para pagar. Além de tudo, eu vou mostrar pra vocês a diferença de valor. Eu fiz um orçamento de uma escola de inglês aqui no Canadá, bem conhecida. Não falarei nenhum nome, por quê? Porque ninguém patrocina no meu Instagram, ninguém tem parceria comigo, então não falarei nomes, tá? O valor que eu pesquisei, assim, por alto, na época não foi tão por alto assim, eu pesquisei de verdade, era $300 canadenses por semana. No mês dá $1.200, dá um total de R$3.600. Isso seria por mês, R$3.600 para esse pathway que eu comentei com vocês. No Brasil, eu fui fazer um orçamento e a escola de inglês, que por acaso foi a que eu estudei esse processo inteiro, era R$500 a mensalidade. E sabe quanto direito de aula você tem? Você faz quantas aulas você quiser. Como eu disse no vídeo anterior, a gente ia de manhã, a gente ia depois do trabalho, ia sábado, então só não abria domingo, porque se abrisse estava lá. Então você tinha direito a fazer quantas aulas você quisesse, sendo que era R$500 a mensalidade. E o pathway,
Você tem 30 horas semanais e pagaria 3.600. Eu estudei nessa escola de inglês porque a gente fez as contas e viu que valia muito mais a pena financeiramente não estudar inglês aqui. Antes de qualquer coisa, gente, vamos lá, isso não estava no roteiro, mas vamos lá. É muito melhor fazer PFA lá no Canadá. Primeiro, pra gente não foi melhor. Segundo, se esforça, tá? Mas aqui no Canadá você vai falar no bar, você vai falar no restaurante, você vai viver dentro de uma cultura falando inglês. No Brasil você só vai fazer aquela aulinha e depois vai voltar pra sua vida falando português. Mas quando você quer alguma coisa, você corre atrás, você se esforça, você consegue, não é mesmo? Não tinha condição de pagar 300 mil reais num planejamento de plano Canadá. Então a gente tem que começar a enxugar os gastos e se esforçar. Não vai cair do céu. Voltando. Então eu fiz, na verdade, 4 meses nessa escola de inglês no Brasil, porque eu me esforcei muito e em abril eu fiz a prova do TOEFL. Então foi janeiro, fevereiro, março, abril estudando inglês nessa escola. Então, vamos lá, 500 reais por mês, deu 2.000 reais ao todo de inglês que eu fiz até fazer a prova do TOEFL para ver se eu tinha nível para entrar no college. Eu consegui a nota para entrar no college de 2 anos. Eu não consegui a nota para entrar no college de 1 ano de pós-graduação, porque as notas são diferentes. Faltavam 2 pontos para conseguir. O que a minha mente pensou? Ai, meu Deus, agora eu vou ter que fazer 2 anos. Jamais. A minha mente pensou, vamos estudar mais inglês para conseguir esse college de 1 ano. Para conseguir matar 14 mil dólares nesse planejamento. Só que aí, quem viu o vídeo passado já sabe que nesse meio tempo, o Guilherme fez o IELTS antes de eu fazer a prova do TOEFL novamente, mas eu continuei no inglês. Tá? Eu continuei no inglês porque, como eu disse no outro vídeo também, estava me mudando para um país que ia falar inglês. Inglês não quer demais, dinheiro não quer demais pro plano Canadá. Então sim, eu continuei pagando a escola de inglês porque eu gostava, porque eu estava evoluindo, porque eu achava que fazia sentido pro nosso plano. E aí eu ia fazer de novo a prova do TOEFL, né, para conseguir pegar essa pontuação e entrar numa pós-graduação. Só que nisso o Guilherme me cortou, né, fez o IELTS antes de mim e quem viu o vídeo passado já sabe que ele atingiu a nota e que a gente conseguiu vir com PR. É isso. E para curiosos de plantão, eu vou falar o valor no final das contas, gente, depois de aluguel, 2 meses adiantado, Airbnb, Van Sweet Home, consultoria, transfer para trazer a gente, enfim, para os lugares, passagem aérea, os gastos com todo o visto do PR, exame médico, inglês, tá incluído aqui, todos esses meses de inglês, que inclusive eu fiz até vir pro Canadá, o IELTS, o TOEFL, tradução de documento, que nós deu uma facada, tudo que você pode imaginar. Eu coloquei até o material para fazer a caixa. O material que a gente monta a caixa, se você ainda não viu, vê aí nos meus destaques, inclusive, caixas. Como a gente trouxe as nossas caixas de mudança. Tá incluída até a fita que a gente usou para fazer a caixa, o valor da caixa. Então assim, tudo que gastou com o Plano Canadá antes de pisar aqui, deu ao todo R$ 66.123. Assim, Nossa, é muito dinheiro. é muito dinheiro. Pra quem tinha uma estimativa de mais de 300 mil reais, diminuir para 66 é uma vitória inexplicável. Então, o recado que eu queria deixar pra vocês, porque esse vídeo já tá muito longo, é: o Plano Canadá é muito caro, gente. O Plano Canadá, sim, exige muito esforço, exige muita economia. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo sobre como que a gente viveu nesse 1 ano e meio de miséria. Se quiser, eu falo sobre, não tem problema. Eu falei o valor que eu gastei, imagina se eu não falo o que a gente fez pra conseguir isso. Então, assim, é muito esforço, é muito difícil, mas é muito possível. Não tenta vir de um jeitinho fácil, não, porque não funciona desse jeito. É um valor bem alto, mas é super possível de conseguir se é o que você quer. Quando a gente coloca a nossa luz, né, a coach entra nessa. Quando a gente coloca a nossa luz lá em cima, a gente se planeja, coloca metas pra conseguir atingir aquele nosso objetivo. Pode não ser em 1 ano e meio, se você acha que é impossível pra você, aumenta o tamanho da sua meta, mas é super possível. Lembrando que essa é a nossa realidade. Então tem gente que veio gastando muito menos. A gente tem amigos, inclusive, que vieram gastando muito menos. Mas a gente também conhece gente que veio gastando muito mais. Então não existe um valor exato. Não enfia na sua cabeça um valor exato, porque ele não existe. Faz que nem a gente fez. Faz o seu planejamento, o pior cenário possível, um jeito que você daria conta de pagar, um jeito que você não daria conta de pagar. Então, se você gostou, compartilha com seus amigos. Faz um comentário aqui pra mim, gente. Mas não me xingando, por favor, né? Comenta se você gostou, se você tem alguma dúvida. Se você tem alguma dúvida e tem vergonha, me manda inbox, porque eu também respondo todo mundo que me faz pergunta por direct. Curte, porque eu sei que esse é um assunto que muita gente se interessa. Todo mundo quer saber quanto que se gasta no Plano Canadá. E eu sei que já existe muito vídeo de outras pessoas falando, mas é mais um vídeo para vocês terem uma noção de uma estimativa feita com o pior cenário possível da época e, de fato, quanto que a gente gastou na nossa realidade. Então, um beijo, boa semana, espero que vocês gostem. Tchau!